Então, galerinha, nós estamos aqui mais uma aula de matemática. Vamos começar agora com expressões algébricas. Relembrar um pouquinho as expressões algébricas que vocês estudaram no ano passado, né? No 7º ano. Então, dá início aqui mais esse assunto sobre expressões algébricas. Então, o que seriam expressões algébricas? São aquelas continhas que aparecem, no caso, operações matemáticas, que aparecem letras e números, ou simplesmente as letras. Como, por exemplo, 3x, 2x ou somente o x, né, que é a famosa letrinha das expressões algébricas. Então, por exemplo, se nós temos x mais y, nós temos uma expressão algébrica. Se nós temos 2 mais a, nós temos uma expressão algébrica, em que aparecem letras ou letras e números, no caso são operações matemáticas. Se fizéssemos outro exemplo aqui, por exemplo aqui 2y vezes 6, então nós temos uma operação matemática que aparece número e letra, ou somente se tivesse somente a letra aqui, y vezes 6, também teríamos uma expressão algébrica. Então, por exemplo, nós temos aqui: Carla presta serviço como técnica de informática em uma empresa, ganhando R$40 por hora trabalhada. Então, Carla ganha R$40 a cada hora trabalhada. Então, determine a expressão algébrica que representa quanto Carla ganha. Então, se ela ganha R$40 por hora trabalhada, então se ela trabalhar, por exemplo, m horas, né? Aí não sabe quantas horas ela trabalha, nós teremos 40m, né? Então, essa quantidade de horas trabalhadas nós chamamos de termo desconhecido. Nós não vamos saber quantas horas vai trabalhar por dia ou por semana. Então, nesse caso aqui, nós vamos representar essa hora trabalhada por uma letrinha, qualquer letra do nosso alfabeto. Então, aqui eu escolhi a letra M, mas pode ser qualquer letra: A, B, C, X, M, P, enfim. Então, R$40 vezes o número de horas trabalhadas é igual a 40M. Por exemplo, se Carla trabalhar 10 horas, por exemplo, quanto é que ela vai ganhar? Então, no caso, o M vai ser igual a 10. Como nós temos 40M, vai ser o quê? 40 vezes 10. E vai ser igual a 400. Então, ela ganharia quanto? R$400. Agora, por exemplo, se Carla trabalhar 20 horas, então qual vai ser quanto é que ela vai ganhar? Vai ser 40 vezes 20, que é igual a R$800. Beleza? Existem questões também que podem aparecer da seguinte maneira: uma figura geométrica, e pedir, por exemplo, para vocês determinarem o perímetro aqui da figura geométrica, ou a área, por exemplo. Se pedir, por exemplo, o perímetro P dessa área vai ser o que? Como aqui nós temos um retângulo, nós temos A e A, B e B. Então ficaria A mais A, que é esse, mais B mais B. Então as letras iguais nós somamos. A mais A é igual a 2A mais 2B. E se fosse a área dessa figura, no caso ficaria o quê? Como aqui nós temos um retângulo, nós temos base vezes a altura. Então ficaria o quê? A vezes B. Então a área seria o quê? AB. Multiplicando esse por esse. O perímetro nós somamos tudo. Se perguntasse, vamos determinar o perímetro do triângulo aqui. Nós temos x e x, então nós temos o que? O perímetro é igual a 2x mais y. Por que fica 2x? Porque vai ficar x mais x mais y. X mais x, 2x mais y. Como são letras diferentes, nós não somamos. Agora pode aparecer questões também em que nós temos uma frase, no caso, né, uma linguagem matemática, e vamos transformar em uma expressão, no caso. O quadrado da soma de 2
números. Nós temos aqui o quadrado da soma de dois números. Então, o que seria o quadrado? O quadrado é aquele expoente 2. Por exemplo, se eu coloco aqui x ao quadrado, então aqui eu tenho o quê? O quadrado de um número. Beleza? Então, como aqui nós temos o quadrado da soma de dois números, então aqui eu posso representar esses dois números aqui por qualquer letra do nosso alfabeto. Por exemplo, vou colocar aqui o x e o y, representando esses dois números. Então, quadrado ou expoente 2 vai ficar da seguinte maneira: x mais y, porque soma? Soma é a conta de mais. Fecha parêntese, elevado ao quadrado. Aqui nós temos o quadrado da soma de dois números. E por que eu não coloco x ao quadrado mais y ao quadrado? Porque senão ficaria a soma do quadrado de dois números. Nesse caso aqui nós temos a soma de dois números ao quadrado, que é diferente lá de cima. Nós temos lá em cima o quadrado da soma de dois números. E nós temos a soma de dois números ao quadrado. Então eu posso colocar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu transformei uma linguagem matemática em uma expressão. Então aqui o quadrado da soma de dois números. Então eu vou pegar dois números, que eu não sei quais números são esses, e vou representar com uma letrinha, ou duas letras diferentes. No caso, se são dois números, se fosse dois números iguais, aí ficaria duas letras iguais. Como falou dois números, esses dois números são distintos, diferentes. Vamos pegar x mais y, ou a mais b, ou a mais c, z mais c, enfim. Então colocamos aqui x mais y elevado ao quadrado, que são as duas letrinhas que são mais utilizadas, né? Agora embaixo nós tínhamos a soma de dois números ao quadrado. Então x ao quadrado mais y ao quadrado. Então nós temos dois números elevado ao quadrado. E os dois estão sendo somados. Existe também como determinar o valor numérico de uma expressão algébrica. Por exemplo, vamos a outro exemplo aqui. Para uma festa, um buffet cobra taxa de R$800 mais R$20 por criança até 12 anos e R$30 por convidado acima dessa idade. Que idade? Desses 12 anos. Então, no aniversário de Maria, havia 34 crianças e 16 pessoas com mais de 12 anos. Qual foi o valor cobrado pelo buffet? Caso aqui, quanto é que ele cobra, né? Ele cobra uma taxa de R$800 mais R$20 por criança de até 12 anos e R$30 por convidado acima de 12 anos. Então vamos lá. No aniversário de Maria, quais são os convidados? 34 crianças e 16 pessoas com mais de 12 anos. Então nós temos 34 crianças de até 12 anos. Então quanto que ela cobra por criança? R$20. Então como é que eu monto a expressão aqui? Ele cobra um valor fixo de R$800, então vai ser 800 mais R$20 por criança, então vai ser 20 vezes 34, mais, foram 16 pessoas com mais de 12 anos, então vai ser 16 vezes 30. Então nós temos uma expressão aqui. Então 800 mais 20 vezes 34 mais 16 vezes 30. Esses 20 são os R$20 que ele cobra por criança e são 34 crianças. E esses 16 pessoas vezes os R$30. No caso, R$30 os convidados acima de 12 anos. Então aqui vai ficar 800 mais 20 vezes 34. 20 vezes 34, né? Vai ficar 34 vezes 20. 2 vezes 4 são 8, 2 vezes 3 são 6, dá 680. Mais os 16 vezes 30. Vamos fazer aqui no cantinho. 3 vezes 6 são 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 com mais 1, 4. R$480. Então, somando tudo, nós temos 800 mais 480, ou mais 680 mais 480. Então 800 mais 680, nós temos o que? 1480 mais 480 é igual
1.480 mais 480, nós temos o que? 1.960. Então, qual o valor cobrado pelo buffet? R$1.960 que ele cobrou. Esse foi o valor exato. Porque nós temos R$800, que é o valor fixo que ele cobra, e R$20 por criança, sendo que tinham crianças até 12 anos. Então, como nós tínhamos 34 crianças, né, até essa idade, são 12 anos, vai ficar 20 vezes 34, mais R$30 de pessoas acima de 12 anos. Então, são 16 pessoas, vai ficar 30 vezes 16. Então, 800 mais 20 vezes 34, 680, mais 16 vezes 30, 480. 1.400, no caso, somando tudo, nós achamos quanto? R$1.960. Existe também a questão, ela pode determinar uma equação para a gente só substituir os valores e responder. Por exemplo, determine o valor numérico da expressão. Qual é a expressão aqui? 20C dividido por D menos 3. Para C igual a 9 e D igual a menos 3. Então, onde tem C, nós vamos colocar o 9. E onde tem um D, nós vamos colocar o menos 3. Então, vai ficar 20. Quando nós temos um número junto da letra, nós temos uma multiplicação. Então, vai ser 20 vezes 9 sobre o D aqui, no caso, ele está negativo. Então, vai ficar menos 3 e menos 3. 20 vezes 9 é igual a 180 sobre sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal, então fica menos 6. Mais com menos é menos, 180 dividido por 6 é igual a 30. Substituímos o 9 e o menos 3 no lugar do C, no lugar do D na equação aqui, né? Aqui nós temos o C, aqui nós temos o D. Então ficou 20 vezes 9, porque do número junto de letra é uma multiplicação. E aqui ficou menos 3 e menos 3. 20 vezes 9 dá 180. Menos 3 e menos 3 fica menos 6. Né? Sinais iguais são e repete o mesmo sinal. Dividindo 180 por menos 6, achamos menos 30. Beleza? Então essa foi mais uma aula aí sobre expressão algébrica.